Ô, minha linda, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, que coisa boa estar com você aqui. Muito bom mesmo. Eu recebi o convite e já entrei. Falei, ai meu Deus, será que era para entrar? Não, é isso mesmo, já tem que chegar chegando aqui junto, né? Gratidão aí, né? Aprendi a falar gratidão com ela, gente, eu não desaprendi mais. Gratidão ficou gravada, né? Gratidão, Tati, por estar aqui com a gente, né? Aceitar o nosso convite. A gente tem assim uma visão aí no mesmo propósito de estar com pessoas. Antes da gente começar essa live, que eu sei que vai ser maravilhosa, eu quero que você se apresente, Tati. Tá bom. Gente, assim, tá aqui com a Elaine de novo, para mim é um prazer, viu, Elaine? Em primeiro lugar, gratidão é minha, né, pela sua vida. A gente se conheceu há tantos anos atrás e hoje estamos, né, trabalhando no mesmo propósito, numa mesma linha, como você falou. Bom, meu nome é Tatiana, eu sou casada há 21 anos praticamente, que já vou fazer em novembro, né? Eu sou pedagoga de formação, mas sou pastora por amor e paixão, né? Por cuidar de vidas, por trabalhar com vidas. Sou mãe de dois filhos maravilhosos, o Ávila e a Letícia. E, assim, assim, eu acho que é o mais importante, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, é essa identidade que a gente vem construindo, eu venho construindo também, né? Porque a nossa identidade real, ela é uma construção diária, mas é essa coisa, assim, que eu tenho descoberto todos os dias. Que eu sou, né? Que nós podemos ser, mas que eu sou filha amada de Deus. Então, isso tem sido muito forte e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Com certeza. Tati, que maravilha. Aline, seja bem-vinda aqui. Pessoal, sejam todos bem-vindos que estão com a gente. Gratidão imensa. Que delícia ter todos vocês aqui. Que delícia a gente poder compartilhar hoje. E eu já convido vocês a fazer perguntas. Eu já convido vocês a colocar aqui comentários, a mandar coração, porque eu já estou vendo um monte de coração ali. Que delícia são os corações, né? Tati, e aí, conta aí do nosso tema. Não quero nem falar muito, quero deixar você hoje falar. Ai, meu pai. Então vamos lá, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, nós vamos falar sobre autoaceitação quando a gente joga assim no Google, por exemplo, ou busca hashtag sobre autoaceitação, já vem logo vem junto, né? Autoestima, autoimagem, beleza, tal. E eu fiquei pensando, tá, ok, mas e aí, o que que é essa autoaceitação? E eu achei muito interessante, sabe, Helene? Porque num primeiro momento assim, né, de uma forma bem rasa, bem básica, a autoaceitação. Aceitação de si mesmo, né? Mas o que é isso? Aceitar a si mesmo. E, e aí, assim, é algo muito profundo, muito profundo. Por quê? Porque se eu não tenho certeza, né, de quem eu sou, da minha identidade, das minhas qualidades, dos meus valores, da minha importância, da relevância, né, que eu tenho para o mundo, para as pessoas à minha volta, do porquê eu fui criada, qual o propósito pelo qual eu, né, você, todo ser humano foi colocado, foi dada essa oportunidade de nós estarmos aqui, né, na Terra. Se eu não tenho clareza disso, a autoaceitação fica praticamente não, ela fica impossível. Por quê? Porque a autoaceitação, aceitar a si mesmo, eu tenho que ter uma consciência muito clara. E o que é aceitar? Aí eu fiquei pensando o seguinte: a impressão que se tem, se a autoaceitação é aceitar a si próprio, de repente alguém pode dizer assim, nossa, mas a minha vida está tão complexa, está tão complicada, está tão difícil, como é que eu vou aceitar, né? Eu vou concordar. E aí eu adoro isso, ir para o dicionário. E olha para você ver que interessante, né? Aceitar. O que é aceitar? Eu vou até ler a definição. Ó. Aceitar é consentir em receber. Mas o que é conformar? Que seria aceitar a situação, né? Aceitar a situação que eu estou vivendo. Estou vivendo um casamento destruído, ou estou vivendo uma dificuldade com o filho, ou estou vivendo, sei lá, um desemprego, seja o que for, né? Uma doença. Então a autoaceitação é aceitar a vida que eu tenho, então é me conformar com isso? Não. Por quê? Porque conformar, olha que interessante.
E aí eu já vou entrar direto num texto bíblico que eu amo e eu tenho certeza que eu também gosto, que tem muito a ver com essa questão de trabalhar, né, a nossa imagem e tudo mais. Mas olha que interessante, o que é conformar? Conformar é você tomar a forma de. Olha que interessante. Tomar a forma de. Ou seja, tomar a forma de algo significa que eu não tenho aquela forma, eu não tenho aquele padrão, mas eu tomo, eu me aproprio daquela forma, da forma de algo ou de alguém. Então é totalmente diferente de autoaceitação. Porque a autoaceitação, ela tem a ver com consentir em receber algo. E olha que lindo. A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses que nós devemos dar graças em tudo. Como é que eu vou dar graça por algo que eu não sei que eu tenho ou que eu sou, né? Ou se eu olhar simplesmente para os fatos, né, com os olhos naturais, se eu olhar simplesmente para as circunstâncias da vida, né? Se eu olhar só para as circunstâncias da minha vida, de repente, no momento que está um caos, eu não vou ter motivos para dar graças. E aí tem a ver com aquilo que você falou da gratidão, né? Eu preciso olhar para situações, mesmo aquelas que são totalmente desafiadoras e dolorosas, e enxergar nelas uma oportunidade de aprender algo, de retirar algo daquilo para mim. Porque aí, então, eu sou grato não pela dor, mas eu sou grato por aquilo que eu posso aprender com aquela dor. E aí, se eu entendo isso e consigo, e vou começando a descobrir a minha identidade, quem eu sou em Cristo, quem Deus me planejou, projetou para ser, então eu tenho aceitação, que é o quê? Consentir em receber aquilo que Deus deu para mim. As características, as qualidades, até as limitações. Porque as limitações nos fazem não esquecer ou nos fazem lembrar que nós dependemos de Deus, né? Que existe alguém acima de nós, que nós precisamos uns dos outros para sermos, né, complementados nos relacionamentos. Então, olha que bonito. A autoaceitação é essa coisa do intuito dar graças mesmo que a palavra fala. Enquanto que ficar conformado é o que a Bíblia totalmente como é que fala? Ela condena no sentido de ela rejeita. Ela fala, gente, Romanos 12, né, versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomem, não assumam a forma do mundo, né? Então, são coisas básicas, Elaine, que eu queria assim, só dar essa introdução para que a gente entenda assim, o que é autoaceitação? Ok, é aceitar a mim mesmo. Aceitar o quê? Aquilo que Deus tem para mim. E não as coisas negativas que a vida trouxe, que as dores trouxeram, que as circunstâncias de repente geraram em mim, né? Uma autoimagem negativa, uma autoestima baixa. Tudo isso que é negativo não é a forma de Deus. Não é o que Deus nos ofereceu. Então, nós temos que aceitar, trazer a aceitação para aquilo que Deus deu. Então, eu preciso conhecer o propósito original de Deus e eu preciso depois rejeitar a forma do mundo. Porque a palavra fala ali em Romanos, né? Não vos conformei com este mundo, ou seja, não tomem a forma, mas transformai-vos. E isso é maravilhoso, porque abre-se uma amplitude daquilo que Deus pode fazer. Porque ele fala transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque se vocês forem transformados, quando vocês renovarem a mente, vocês vão poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é bem isso, né, Tati? E as situações da nossa vida, essa semana mesmo eu estava analisando uma coisa. Tem épocas da nossa vida que a gente está super em alta, né? Você tá assim, tá tudo muito legal, tá tudo dando muito certo, e as coisas vão acontecendo, vai estar tudo bem. Você tá super bem com você tá se aceitando, aí você olha no espelho e você fala, nossa, eu sou, e aí você tá lá cheia de gás, não é? De repente, vem alguma situação na sua vida que você fala assim,
Eu mesmo tenho eu quero ser muito positiva em muito tempo. E de repente vem algumas situações da nossa vida que trazem uma baixa para nós. Que eu acredito que é justamente isso que você falou. A hora da gente enxergar uma oportunidade nova, da gente tirar proveito de uma situação que não é aquela que a gente queria, né? Que não te dá aquela sensação de aceitação total. Eu não quero a situação, não quero viver isso, eu não quero desse jeito. E a gente começa a rejeitar aquela situação e com isso a gente entra num conflito muito grande com quem nós somos, né? Com a nossa essência. E aí é aonde muitas pessoas falam, e eu mesmo percebo isso, que a gente se encontra no momento que a gente fala, eu estou perdida. Parece que eu não sei para onde eu estou indo. E eu começo a não aceitar mais. Sabe aquela pessoinha que estava lá cheia de gás, eu sou... E eu começo a não aceitar, não reconhecer mais aquilo. Porque as situações da vida, elas vêm às vezes e nos trazem essa baixa. Mas, quando a gente tem essa identidade bem formada, sendo construída diariamente, você sabe dali da onde você saiu e a pessoa que você tem se tornado, você toma força novamente, porque você não se conforma. Você não toma forma daquela situação que veio de encontro à sua vida e está tentando transformar aquela pessoa cheia de garra, cheia de ânimo, cheia de vigor, em uma pessoa sem otimismo, vitimista, muitas das vezes, mas por que eu? Eu tava fazendo tudo tão direitinho, o que aconteceu? Não, não aceito isso, não quero. E a gente às vezes deixa de querer aprender, né? E eu acredito que essa autoaceitação, ela é também construída diariamente através até das situações difíceis, que você vai descobrir coisas que você ainda não percebeu em você. E você vai começar a aceitar você ainda mais. Com certeza. E aí você falou até através das situações difíceis, Elaine, e isso é muito sério. Por quê? Porque muitas vezes a gente, por causa da nossa história, né, de infância, de vida, muitas vezes de rejeição, e por aí vai, a gente cria uma couraça, né? Não a couraça da justiça, que a palavra de Deus fala que a gente precisa estar revestido, né? Mas uma couraça de autoproteção, mas de uma forma assim, como é que eu posso dizer assim? É uma armadura, né? Não é só uma couraça, é uma armadura, é uma proteção, uma forma, vamos dizer assim, infantil de se proteger de uma dor. E aí a gente bate naquela tecla e se coloca, às vezes, muito forte, muito dono da verdade, muito dono de si. E aí o que acontece? Quando vem uma situação que a gente não tem o controle, né? Isso é uma coisa muito legal. Eu lembro, assim, no meu processo de coaching com a Aline, eu estava fazendo... Um dia ela falou para mim, Tati, a diferença, comando e controle. Você precisa ter comando. Isso, para mim, é muito forte até hoje. E até esses dias, numa situação recente, eu fiquei pensando, Senhor, será que eu estou querendo o controle disso? O controle a gente não tem, né? A gente não tem o controle de tudo. E aí, quando a gente fica atrás dessa couraça, se fazendo muito de forte, se colocando muito, sabe, assim, na defensiva, vamos dizer assim, sabe aquela coisa? Qualquer um que te fala uma coisa, você já reage na defensiva. Você já reage para... Você nem sabe direito qual foi a intenção da pessoa, mas a pessoa fala alguma coisa, você já rebate. Por quê? Porque às vezes você quer colocar aquele muro de proteção, colocar aquela armadura para se ver livre da dor, mas aí você não aceita a opinião do outro, você não recebe um feedback do outro, e aí é o que você falou, perde a oportunidade de aprender algo com aquela situação dolorosa. E aí a gente perde, aquilo que você falou, fica perdida por quê? Porque a gente sai do controle em algumas situações, porque, como eu falei, nem tudo a gente tem o controle, e aí você pensa assim, meu Deus, então se eu não tenho o controle disso, eu descubro uma vulnerabilidade, descubro sabe, alguma coisa mesmo que eu fiz de errado, algo que eu pisei um pouco na bola, um jeito que eu falei meio distorcido com alguém, e aí eu falo, nossa, então eu não sou tão boa assim, eu não sou tão boazinha assim, e aí eu fico naquele ciclo vicioso, eu não aceito que eu tenho vulnerabilidade, eu não aceito que eu tenho limitação, e eu vou correndo atrás
prejuízo, mas de uma forma que faz com que eu me sinta desgastada, que é o que você falou, chega aquele ponto, naquele momento que a gente está assim, meu Deus, estou perdida, para onde que eu vou, não sei o que eu faço. Porque não é só aceitar as coisas boas, né? Falar, não, isso eu tenho, ok, né? Mas também compreender que nós somos seres limitados, somos meros mortais, né? Vamos dizer assim. E eu acredito que essas coisas acontecem realmente para a gente entender que nós não somos super-heróis, né? Porque, por mais que às vezes a gente até declare, né, com a nossa boca, eu sei que eu não sou super-herói, eu sei que eu não tenho. Mas às vezes a gente internamente acha que tem, né? E aí, nessa situação, você observa que não, que você não tem. Que você precisa, sim, aprender mais, que você precisa se conhecer mais. E eu tô num processo, assim, de autoconhecimento que eu tô, meu Deus, não acredito. Eu imagino. Tô assim, porque realmente eu achava que... Eu acho que um pouco de orgulho, assim, eu achava que eu estava pronta para algumas coisas. E de verdade eu não estava pronta para algumas coisas. E eu preciso me preparar, né, para permanecer em algumas situações, porque se tem uma coisa dentro do meu coração, é que tem coisas que a gente não quer desistir, que a gente sabe que são importantes, que vão levar a gente até aquele propósito maior. Então a gente não quer desistir. Então a gente vai precisar mexer. E para mexer, a gente precisa se autoconhecer, né? E falar de autoconhecimento hoje é um momento para mim onde realmente eu tenho que reconhecer que eu estou vulnerável, porque eu estou passando por um processo de me reconhecer mais um pouquinho. Lá atrás eu fiz isso, foi muito bom, mas não me deixou pronta para tudo. Tem níveis da vida que a gente vai tendo que passar pelos processos outra vez, para que a gente possa ir para níveis maiores e maiores. E eu acredito que enquanto estiver aqui, eu quero continuar. Um pouquinho a cada dia, né? Aprender um pouquinho, melhorar um pouquinho, fazer alguma coisa a cada dia que talvez eu me achava limitada lá atrás e possa fazer hoje. E falar de aceitação é tudo isso, é esse conhecimento mesmo de que você tem muitas situações que a gente está vulnerável, né, Tati? Com certeza. E aí, Elaine, você falando isso, tem até uma frase. Agora, você falou, eu lembrei de uma outra de uma frase que você falou uma vez. Você já falou isso pra mim aí no salão, mas você já. Aí, nem sei se você tá no salão, né? Mas no salão. E você já falou isso numa live também, alguma coisa ser um pouquinho melhor cada dia. Você falou uma frase que eu falei, faz É o meu lema de vida, né? O meu lema de vida, assim, é tipo, eu fiz como se fosse um quadro para mim, né? Uhum. Temer a Deus, para mim, é muito importante, porque é o princípio da sabedoria e eu quero muita sabedoria dele, né? Porque eu acho que não tem nada melhor do que a gente conseguir usar a sabedoria, saber, ela é uma semente poderosa. Não abandonar a minha família, né? Isso, para mim, é importante. E família tem desafios, né, Tati? Você que trabalha com família sabe. Então, não abandonar. Não, porque motivos a gente pode encontrar, né? Opa, travou. Aí, motivos a gente pode encontrar. Para mim, parou na família. Não abandonar a minha família, porque motivos a gente pode encontrar, não é verdade? Porque tem dia que a família fala assim, gente, vocês estão me deixando estressada. Mas não abandonar a minha família e crescer um pouquinho mais a cada dia. Crescer um pouquinho mais a cada dia. E aí, esse é o ponto. Por quê? Porque a gente, é o que você falou, em alguns momentos da vida, quando a gente para de crescer, a gente se torna orgulhoso. Quando a gente para de crescer, nós nos tornamos orgulhosos. E eu vou te falar, assim, concordar muito com você no que você falou, né? Em alguns momentos eu achei que estava preparada para isso, em alguns momentos também achei que não estava preparada para outras coisas. E isso é muito importante. E aí, por quê? Porque quando tem essa questão do autoconhecimento, eu gosto muito de dar o exemplo da praia, né? Quando a gente está no mar, você está na beira da praia, você olha o horizonte lá no fundo, né? Você olha assim, dá a impressão que o mundo acaba ali, principalmente quando a gente é criança, né?
Dá a impressão que se você chegar naquela linha, lá no fundo, onde, né, o sol ali parece se pondo, a gente chegou no fim do mundo, ou chegou no fim do mar, no fim da praia. Né? Mas quando a gente vai ali adentrando, vai caminhando para dentro do mar, aquele horizonte chega, né, mais para frente. Ou seja, quanto mais a gente vai entrando no autoconhecimento, a gente vai percebendo que a gente conhece muito pouco da gente mesmo. Por que isso? Uma vez eu estava fazendo uma live com a Elaine na Rádio Tajibá e falando alguma coisa sobre autoestima e tal, e alguém falou assim, mas esse negócio de inteligência emocional, de autoestima, não é você ser autossuficiente? Eu falei, não, né? Não é ser autossuficiente, pelo contrário, quanto mais eu me conheço, mais eu percebo quanto eu preciso estar perto do Criador. Mais eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Mais eu reconheço que as minhas obras por si só não me levam a nada. Que eu preciso de alguém para me levar até Deus. Então, quanto mais eu me conheço e percebo as minhas limitações, mas não paro nas limitações, também busco conhecer a Deus e saber, né, como a gente falou, o propósito dele, para que eu também aceite as coisas que ele colocou para minha vida, todas as qualidades, todos os talentos, todas as habilidades, e o uso de tudo isso é como se eu estivesse entrando, né, cada vez mais caminhando para dentro do mar. E aí, como Deus nos fez imagem e semelhança dele, e ele é infinito e eterno, ele colocou, a palavra fala, na eternidade dentro de nós. Então, nós também somos, de certa forma, seres eternos, não autossuficientes. Não. Nós dependemos e precisamos do Senhor, mas somos semelhantes ao nosso Pai. E aí eu volto naquilo que eu falei no início, né? Filha amada de Deus, como eu tenho descoberto todos os dias a paternidade de Deus na minha vida e o quanto isso tem feito toda a diferença em me aceitar, né? E em me melhorar, que é o que você falou. Todo dia crescendo um pouquinho. Todo dia crescendo um pouquinho. Enquanto eu vejo, enquanto eu caminho, continuo caminhando para dentro do mar, eu vou vendo que o horizonte está, né, mais à frente, ou seja, que eu ainda tenho muito para conhecer, muito para aprender. E aí é aquele detalhe do texto, né, que fala que quando você vai caminhando para dentro das águas do Senhor e chega num ponto que você não dá conta mais, tem que ser a nada, ou seja, aí você passa a depender não mais das suas habilidades, do seu conhecimento, né, da aceitação das pessoas, mas você passa a depender exclusivamente, né? Depender de Deus. Você até procura, lógico, relacionamento, aquela coisa toda, mas você o seu valor não está mais pautado naquilo que as pessoas falam, naquilo que a vida mostra, naquilo que a sociedade diz, mas naquilo que a palavra de Deus diz. E aí sim, está firmado sobre uma rocha, sobre um fundamento sólido, né? Porque essa questão, né, que você acabou de dizer de aceitação, aqui a gente trabalha muito isso, porque nós quando falamos de cabelos naturais, né, a gente tá realmente saindo de um padrão, né? Hoje tá mais forte isso, muitas pessoas falam, nossa, tá tão na moda, tá tão em alta, nossa, tá todo mundo agora deixando o cabelo natural. É porque tá tendo uma quebra muito grande dessa impostação de padrão, de que todo mundo tem que ser igual, de que todo mundo precisa fazer igual o outro está fazendo. E nós estamos num momento onde as pessoas elas estão entendendo que ser elas mesmas, que aceitar quem elas são, torna a vida mais leve, torna a vida mais fácil, torna a vida mais feliz, né? Então, essa questão de preocupar com a opinião do outro, sim, nós podemos ouvir a opinião do outro, claro que podemos ouvir, né, Tati? Mas devemos, lógico, mas não deixar que a opinião do outro venha anular a nossa opinião, aquilo que nós pensamos a nosso respeito, né? Porque muitas das vezes as pessoas se perdem, né, nas vozes externas e anulam aquilo que ela mesma pensa a respeito dela, aquilo que ela sente que deveria e começa a fazer tudo para agradar.
Fala um pouco disso. Isso está ligado, Tati, dentro da aceitação, dentro de você se conhecer, de você entender que a opinião do outro ela pode ser ouvida, mas ela não tem que anular aquilo que você sente, aquilo que você acredita. Não, com certeza. E aí, Elaine, é uma linha tênue, porque do mesmo jeito que eu não posso deixar com que as vozes externas, né, como você chamou agora, governem e me coloquem para baixo, eu também preciso, muitas vezes, dar ouvido para as vozes externas, né, ou para as vozes de pessoas, vamos dizer aí, para aquilo que Deus, de repente, que outras pessoas estão vendo da gente, né, de positivo. Porque às vezes a gente não quer, não, eu não vou dar ouvidos para aquilo que é negativo. Mas a gente também acaba não dando ouvidos para aquilo que é positivo. E aí é uma coisa interessante, você falou aí da questão do salão, né? Que essa transição, aceitar, né, o natural e tal. Por quê? Por que às vezes a pessoa não faz aquilo? Porque ela está tão habituada, tão focada em ser parecido com alguém ou estar no padrão das coisas, ela já perdeu a identidade, então ela já não consegue ser ela mesma. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. A Bíblia fala muito isso em Provérbios, né? Provérbios, livro de sabedoria, como você falou aí da sabedoria. Então a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu não posso ser arrogante ao ponto de achar que eu sou dono da verdade, né? Seja ela uma verdade positiva ou negativa. Porque tem gente que tem assim uma força para defender algo negativo nela mesma, né? Não, eu sou a pior pessoa do mundo e ela luta com unhas e dentes para provar para as pessoas que ela é má, né? Que ela não é tão boa assim, que ela não dá conta. Claro que isso tem um monte de coisa, também não deixa de ser uma defesa, né? Para não melhorar, para não mudar de vida. Fica mais fácil eu provar que eu sou tão mal que eu não preciso fazer nada para melhorar, né? Então, às vezes, acontece isso. Mas... Boa que também não precisa, né? Oi? Ou tão boa que também não precisa. Exato. Mas também ser tão boa que não precisa de nada. Então, tem que ter esse ponto de equilíbrio. É o que você falou. A gente precisa, sim, ouvir a opinião das pessoas, mas a opinião das pessoas não pode anular a nossa identidade. Agora, como que eu vou permitir ou não que essa opinião não anule a minha identidade? Se eu sei qual é a minha identidade, né? Que aí volta no autoconhecimento. Se eu tenho autoconhecimento, se eu sei, né, quem eu sou realmente, então eu vou saber lidar com a opinião externa, com a opinião alheia. Eu vou saber filtrar, né? Vamos dizer assim. Vou saber, bom, isso aqui vale, isso aqui faz sentido, isso aqui tem a ver, isso aqui não. Ok, a opinião do outro, eu respeito, mas isso aqui não, para mim não, né? Ou isso aqui assim, não tinha pensado nisso antes, preciso observar isso na minha vida. Porque muitas vezes, Tati, quando eu falo das vozes externas, e eu realmente amo os conselhos, e tanto que eu aceito muitos, mas quando eu falo, é aquela voz que vem para destruir, né? Destruir, você às vezes amanheceu naquele dia tão bom, né? E você tá tão bem, e aí vem aquela pessoa e te coloca lá para baixo. E às vezes você acaba sendo levado, sabe? Às vezes você não tá tão bem firmado, igual você falou, não sabe bem, não tá com a sua identidade bem firmada, não sabe de verdade quem você é, não conhece, porque eu falo assim, para mim é mais fácil seguir as regras, seguir as verdades que estão lá na palavra, aquilo que realmente, para mim é uma diretriz assim que eu não abro mão, e que quando eu vou para lá, eu redescubro muitas coisas, né, a respeito do meu pai, e que se é dele é meu, né? Eu posso daquilo. E aí, quando você não está bem firmado em tudo isso, e muitas das vezes, mesmo você estando muito conhecendo, quantas pessoas conhece, Tati, e que aí de repente tem um declínio, por quê? Porque tá tão assim inchado que acha que não precisa, né? Eu falo que já passei por situações assim. Tá tão inchado, não preciso mais aprender agora, eu sei. Não, e aí você chega no momento e você fala, não sei. Peraí, tá tudo errado, eu preciso ver isso aqui bem. Mas quando a gente fala dessa voz externa, é realmente essa voz que vem autodestruir.
que vem tentar tirar de nós até aquela verdade que você não firmou bem e ela pode ser levada. Então a gente precisa aprender a selecionar também, né, Tati? Eu acredito que vocês falam muito disso. Selecionar essas vozes, selecionar esses conselheiros. Exatamente. Nossa, total, exatamente. Não é qualquer pessoa, a gente fala muito disso, né? Se você precisa ter um conselheiro, né? Qualquer pessoa para você tomar conselho, seja pessoalmente, ou seja, você, né, ouvir ali. Ah, eu adoro ouvir sobre, sei lá, sobre autoestima, sobre autoimagem, sobre inteligência emocional. Ok, quais pessoas eu vou seguir sobre esse assunto? Tem que ser pessoas que os valores batem com os meus. Porque, querendo ou não, aquilo que aquelas pessoas estão falando, e eu estou seguindo, né? Estou ali olhando, escutando sempre, aquilo acaba sendo um conselho. Então, ou sendo, aquela pessoa acaba sendo um conselheiro direto da gente. Então, é muito importante, sim, na multidão de conselhos há sabedoria, mas eu preciso olhar para realmente, para a vida daquela pessoa que está falando aquilo que você falou. Que, de repente, alguém vem e traz uma coisa, uma mentira de Satanás para te, né, roubar a paz, roubar a sua alegria. E a pessoa nem percebe isso. Então, a gente precisa olhar para as pessoas com filtros. Ouvir as pessoas com filtros. E o melhor filtro é o que você falou, é a palavra de Deus. Né? Você acabou de falar, quando eu vou para a palavra, eu prefiro ficar com a palavra. E é isso. Né? A palavra de Deus é o melhor filtro, porque ela é o manual de instrução do criador, do produto, né? Do ser humano. Então, quando eu olho, né, para situações e quando eu ouço as opiniões e passo pelo filtro da palavra de Deus, aí sim eu vou ter um direcionamento correto. Porque é o que você falou, não existe ninguém que esteja pronto o suficiente que não vá se abater. Pelo contrário, o próprio Jesus disse, olha, e ele disse para os apóstolos, olha, presta atenção, gente. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a nossa natureza humana, enquanto nós estamos aqui, nós somos seres humanos. Estamos aqui sujeitos às coisas dessa vida. Então, não existe, como você falou no início, super-homem ou mulher maravilha. Nós estamos sujeitos a sermos atacados, desafiados, magoados, machucados. Agora, por isso que eu falei, é autossuficiência quando a gente fala de autoconhecimento, de autoestima, de aceitação, de jeito nenhum. É uma ferramenta poderosa para a gente pegar e realmente filtrar pela palavra de Deus. Porque se eu tenho autoconhecimento e eu estou percebendo que eu estou para baixo, tal, e eu vou então para a palavra de Deus e olha o que a palavra diz, de quem eu sou, né? O que a palavra diz a respeito dessa situação. Então eu pego aquela situação e passo ela pelo filtro da palavra de Deus. E aí eu decido aceitar aquilo que a palavra está me oferecendo, né? Voltando àquilo que eu falei no começo. O que é aceitar? É consentir em receber. Ou seja, Deus, né, trazendo aqui para o nosso contexto, Deus oferece algo para nós, ele oferece uma identidade pautada nele mesmo, uma identidade baseada naquilo que ele é. Então, ele nos oferece aceitar estar com a gente. Aceitar estar com a gente. Assim como não nos conformar com aquilo que nós nos tornamos até aqui, também é com a gente. Não me conformo. Sou uma pessoa que não dei certo na vida. Eu estou no momento em que até aqui eu não dei certo. Mas daqui para frente, o que eu aceito? O que eu decido pegar para mim? Né? Qual a forma eu decido tomar? E aí isso é com a gente. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Ô, Tati, e como que foi para você, né? Esse processo de aceitação? Igual eu falei, você falou no início, tá? É uma construção, né? É uma construção, mas como que foi para você, né? Igual muitas pessoas falam, não, mas a Tati já é pastora há tanto tempo, a Tati é casada com o pastor Edmar, nossa, eles têm uma vida tão bacana. E às vezes as pessoas acham que, né, a gente, não, imagina a Tati, a Elaine faz live, as duas falam, elas falam tão bonito. E acha que tá tudo perfeito, e não é bem assim que funciona a nossa vida. Como que foi para você entender esse momento de que você precisava
cuidar de você e construir sua identidade de uma maneira diferente do que você tinha visto até um certo momento. É o que você falou aí. A gente entra por um caminho em que você olha os resultados, né, Elaine? Paulo Vieira fala muito isso, né? Que você não é aquilo que você diz que é, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é os seus resultados. E é muito isso, né? Quando você olha, aí você fala assim, nossa, mas como você colocou, mas a Tati é casada com o Edmar, trabalha no banco, é assim, tá morando assim, tá morando assado. E as pessoas olham o resultado como sendo só aquilo palpável, né? O material. E isso é uma parte dos resultados, né? Isso é só uma parte dos resultados. Mas quando a gente vai para a cova, vamos dizer assim, quando você está ali no leito de morte, as pessoas, o que você mais quer é estar bem com as pessoas, né? É ter deixado um relacionamento que vai realmente trazer saudade e não pesar, né? E não alívio, né? Então, quando você está ali naquele leito, vamos dizer, de morte, as pessoas, normalmente, elas entendem realmente o valor real da vida. E por que eu estou falando isso? Porque, como você disse, realmente, eu sempre tive um pouco à frente da minha geração, das pessoas com quem eu convivia, sempre eu tinha conquistado um pouquinho mais, sempre eu falava um pouquinho mais, sempre eu tinha, sabe aquele pouquinho mais? Destacava um pouquinho mais. Mas internamente eu tinha muito conflito, muito conflito. Devido à história mesmo de infância, essa coisa da construção da minha identidade que realmente tinha sido muito debilitada e tudo mais. Mas chega um ponto que é aquilo que eu falei da palavra de novo, né? Muita gente se esconde atrás da espiritualidade, né? Muita gente. É muito fácil esconder atrás da Bíblia, esconder atrás do ministério, esconder atrás das conquistas materiais, né? Mas chegou um ponto em que, para mim, era mais importante como está o meu coração dentro do meu lar, dentro da minha casa. Por que eu não estou fazendo, parece que eu não estou nunca fazendo tudo que eu podia fazer, né? E aí eu me peguei nessa situação. Preciso entrar por esse caminho de autoconhecimento. E eu vou te falar, 21 anos vou fazer agora em novembro de casado. Desde quando nós tínhamos 1 ano e meio mais ou menos de casado, nós começamos essa busca. Mas quando eu entrei, por exemplo, e fiz método CIS, para mim foi uma virada, né? Mas então o método CIS é mais importante que a palavra de Deus? Não, para mim lá foi uma coisa que abriu a minha mente mais ainda para eu entender melhor a palavra de Deus. Para mim não tem outra explicação. Mas foi assim, como se eu não é como se eu tivesse um problema na vista, né? E eu conseguisse enxergar. Mas de repente aquilo estava embaçado, várias coisas. E aí o método CIS é como se eu tivesse colocado o óculos, que era exatamente o grau que eu precisava, né? Se era, sei lá, se era para perto, para longe, não importa. Ele encaixou. E eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. E aí a minha vida veio, assim, o desenvolvimento, não é que antes não tinha. Tinha. Se eu tivesse morrido antes, estava salva. E ia para o céu, igualzinho o ladrão na cruz. Mas eu não tinha uma vida abundante aqui. Não tinha. Tinha uma vida legalista, uma vida pesada, uma vida de, sabe, de inquietação, de ansiedade, de regra, de dureza. Por quê? Porque foi a forma como eu fui formada. E aí eu vim descobrindo isso, método CIS, processo de coaching, formação em coaching, enfiei para esse meio de coisa assim, de inteligência emocional e fui trazendo isso e trazendo a palavra de Deus junto. E isso veio lavando meu coração. E aí é uma decisão. Por isso que eu falo assim, eu sou uma pessoa que já usou muita armadura, né? Porque eu sempre estava com uma resposta pronta, né? Quando eu errava, eu não errava, eu falhava. Por quê? Porque eu não permitia que ninguém me corrigisse. Porque eu mesma já falava daquilo que eu tinha errado, sabe? Eu falo, gente, como eu fui uma pessoa arrogante? Como eu fui uma pessoa orgulhosa, né? E eu falo isso hoje não com orgulho, mas com gratidão de ter enxergado isso. Porque para onde eu iria? Então, hoje, quando eu me vejo com facilidade, falando com pessoas, falando aqui,
Nossa, numa live, capaz, porque para mim isso era meu esposo, era Edmar. Edmar é um influente. O Edmar é aquele cara que todo mundo gosta, que tem a personalidade fácil e tal. Eu não. Eu era dura, aquela que punha a regra, aquela que chamava atenção, aquela. Então eu tinha assim, eu achava que eu tinha vindo com defeito. Eu tinha isso. O meu estilo comportamental era um defeito, entende? A minha dominância era um defeito. E hoje não, eu aprendi a lidar. Estou aprendendo todos os dias, como eu falei. Por quê? Porque muitos anos, né? Eu vou fazer 43 anos daqui uns dias. Então, foram muitos anos trabalhando, né, a minha mente, o meu ser de uma maneira. Então, agora que eu entendi o caminho, dá um deslize, a gente volta mais rápido. Puxa, estou voltando a usar minha dominância da forma errada, da forma arrogante, da forma dura. Nossa, nisso aqui eu deveria ter sido. Então você vai aprendendo a flexibilizar. E a maturidade também da idade ajuda bastante, né? Mas principalmente você se colocar mesmo na presença de Deus e se abrir mesmo, sabe? Se abrir, Tati. Porque, assim, não vai existir perfeição em nós aqui, nunca, jamais. Jamais. E não é arrogância falar dessa maneira, né? Ah, olha os hipócritas. Não, não é isso. É verdadeiro, não vai existir. Né? E a gente vai fazer da melhor maneira, às vezes pensando que está acertando, porque a gente, às vezes, ainda não conheceu uma forma melhor de fazer. Né? E quando a gente fala de aceitação, é a gente aceitar que a gente vai falhar, que a gente vai errar, mas que a nossa vida não vai precisar acabar porque isso aconteceu. Que nós podemos acertar o nosso passo, né? Igual naquela época que tinha lá na escola, acertando o passo. A gente vai poder acertar o nosso passo e nós não vamos precisar ficar condenadas. As pessoas até podem. Se não quiserem entender, elas até podem nos condenar. Mas nós não precisamos ficar condenados pelos nossos erros, as nossas falhas, porque nós podemos aprender e ser melhor, fazer diferente, né? Ajustar. Eu acredito que você não transformou tudo na sua vida. Você melhorou a maneira de falar, a maneira de se comportar, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Muitas vezes, quando a gente vai pro evangelho, eu não nasci no evangelho, eu fui depois pro evangelho, e assim, uma das coisas que eu gravei muito, você não pode falar mal das pessoas, porque a Bíblia nos ensina isso, e muitas vezes é o que a gente mais faz na caminhada, é o que a gente mais faz, e aí você precisa realmente ter uma postura de querer mudar, para você não fazer mais isso, porque só você entender não muda você. Você precisa começar a praticar, né? O nível de consciência, somente sem atitude, sem ação, ele não vai trazer para nós um nível de aceitação maior, mas nós vamos ter que comportar melhor com a gente mesmo. Nós vamos ter que comportar com aquelas pessoas que às vezes tentam tirar de nós essa essência verdadeira. Então a gente vai ter que se posicionar. Essa é a minha opinião, né, Tati? Eu não sei como que você... Não, é exatamente isso, Elaine. Exatamente isso. Não tem outra forma. E a própria palavra de Deus também fala isso. Paulo fala, né? Sendo transformados paulatinamente. O que é esse paulatinamente? Dia após dia, né? A palavra também fala que Deus colocou ali, né, os ministérios na igreja, os dons e tudo mais, para aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar o corpo, para que até que todos nós cheguemos à perfeita varonilidade. E aí é uma coisa muito bonita, uns dias para trás, o Edmar falou, deu uma palavra sobre isso, a diferença é a questão da perfeição. A perfeição na Bíblia, que Deus fala, não é ausência de falha e de erro, mas ele está dizendo, a perfeição na Bíblia ali, que o texto está querendo trazer, é a maturidade, é amadurecimento, é a experiência. Então, aqui na Terra, ninguém está... Jamais a gente vai estar livre de falhar. Mas nós podemos amadurecer, né? Acho que essa palavra do amadurecimento traz um pouco mais de leveza para essa coisa de... eu fui transformado. Sim, eu fui transformada. Eu não sou mais a mesma pessoa, né? Eu falo assim, Elaine, é uma coisa tão profunda essa questão da identidade. Você falou um ponto importantíssimo, que é a prática. Por quê?
Porque não basta a gente ter o conhecimento. Ah, na Bíblia está escrito que eu sou assim. Ok, você vive essa realidade? Que é, né? Você vive isso. Ah, na Bíblia está dizendo que eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor? Nisso que você está passando aí hoje, agora. Você está passando como um vencedor? Passaria? Né? E aí, eu falo muito isso para as minhas crianças, né? Questão de medo. O medo, né? O vencedor, ele não tem ausência de medo. Né? A diferença é que ele enfrenta o medo. Então, o corajoso, ele não tem falta de medo. Ele tem o medo, porém ele enfrenta. Apesar do medo, apesar de estar com medo, eu continuo, eu vou, eu dou mais um passo. Então, assim, não vai ter nunca. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a prática, isso em qualquer coisa, em qualquer área da vida. Sem a prática, não tem aprendizado. Né? Porque aí, às vezes, a gente fica obeso de conhecimento. Tem muito conhecimento. Já viu? Aquelas pessoas têm um monte de conhecimento. Tudo que você fala, ela fala, já sei. Ela até cita, ela fala, ela conhece o livro. Mas a vida dela não tem nada daquelas coisas que ela sabe. Então, o que adianta ter conhecimento? Então, eu tenho que ter a prática. Por isso que a palavra também fala, né? Que a gente tem que ter, como é que fala? A fé sem obras é morta, né? Por quê? Porque a fé sem obras é morta. É lógico, porque chega num ponto que não gera resultado. E Jesus mesmo chegou na figueira, que parecia toda estrondosa, toda bonitona, cheia de folhas verdes, e amaldiçoou a figueira e ela, né, nunca secou. E a gente fala, mas por que isso? Por quê? Porque ela estava numa época que era a época de dar figo, ela estava com a aparência de uma figueira frutífera, mas quando Jesus se aproximou para pegar, né, para se alimentar, ela não tinha frutos. E aí acabou que ela secou e morreu. Na verdade, olha, isso é muito forte. Quantas pessoas e quantos de nós, eu mesma falo por mim, quantas vezes eu fui uma figueira seca? Por quantos anos? Conhecendo a palavra. Tinha as folhas verdes, tinha raízes profundas, mas os meus frutos eram pequenos. Né? Os meus frutos eram pouquíssimos. Então, isso a gente só vê quando a gente se aproxima das pessoas. Então, não basta ter conhecimento, igual você falou, né? Fazer live. Quando as pessoas chegarem perto de mim, quando as pessoas chegarem perto de você, ou perto de qualquer pessoa, aí sim é o resultado real. Aí sim a gente vai dizer, não, essa pessoa realmente tem uma vida com Deus ou não tem uma vida abundante ou não tem é feliz ou não é. E aí, quando a gente chega perto da figueira, que a gente vai ver se realmente tem fruto ou não. E aí sim vai fazer toda a diferença. E igual você falou, tem frutos que são palpáveis, né, Tati? E é muito importante, eu aprendi com você também, é legítimo, a gente tem que querer eles sim, os palpáveis, mas os frutos, né, que não são palpáveis, que são frutos que realmente saem de dentro de nós, que são coisas profundas da nossa vida, são aqueles que realmente vão trazer para nós essa vida em abundância. Porque a abundância não é ter abundância de só ter coisas, é importante ter. E eu quero ter, aprendi com a Tati, eu quero ter muitas coisas. O mais importante é aquela alegria fluir de dentro de mim. Né? Igual eu comecei a live, o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Né? O nosso brilho externo, que é a pessoa chegar e ver realmente se tem fruto na nossa vida, é realmente isso fluindo de dentro de nós. Né? Você está realmente experimentando de uma vida em abundância, de uma vida onde você pode falar assim, tá valendo a pena, tá sendo muito bom, gente, tá sendo top, nossa, que legal. Isso sim é o que vale a pena na nossa vida. E tem que ser dentro daquilo que faz sentido pra gente. Porque às vezes aquilo que te faz tão feliz não é o que te faz feliz. Né? Tem muito isso. E a gente precisa saber que não é porque o outro tá feliz com aquela situação que aquilo vai me fazer. Outro dia, eu falava com uma pessoa e depois ela me mandou um vidinho que eu achei muito interessante. Né? Fala de alguém que procurava a sua metade. E tava lá, eu tô procurando a minha metade, quero encontrar minha metade, quero encontrar minha metade. E lá,
e não encontrava, mas no meio do caminho a borboleta pousava nele. E aí no meio do caminho era tipo um bonequinho no vídeo. E Aham. aí a borboleta pousava, ele via muitas coisas bonitas. E aí ele achava que encontrou a metade, mas não encaixava e deixava e ele continuava a caminhada. Mas um dia ele encontrou uma parte que encaixava perfeitamente nele, né? Perfeitamente. Mas quando ele encontrou essa parte que encaixava perfeitamente nele, que ele achava agora pronto, tá tudo certo, ele começou a caminhar muito rápido, ele já não via mais as coisas belas. A borboleta já não conseguia mais pousar porque ele estava muito rápido. E ele também não estava satisfeito, porque as coisas que realmente faziam sentido eram aquelas que ele não estava dando importância e que acontecia enquanto ele tentava encontrar a parte que lhe faltava, a parte que lhe faltava. Então, eu achei muito lindo isso, né? E a gente realmente precisa saber muito bem, né? Se faz sentido para nós, analisar, olhar bem, encaixa com os meus valores, com aquilo que eu acredito. Por muito tempo eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho, e eu não vou contar aqui porque eu não falei que eu não deixei ele de lado por completo. Eu tinha um sonho, mas quando ele se aproximava de mim, eu percebia que ele ia me fazer perder coisas que eram muito mais importantes para mim. Que era estar com a minha família, que era realmente deixar a minha família próxima de mim. E talvez se eu tivesse pego nas oportunidades que eu tive, eu realmente vi, eu analisava e vi. Agora, nesse momento, eu vou perder o crescimento dos meus filhos, eu não vou ver, né? No momento que eles mais precisam de mim, eu não vou estar perto, e isso é minha responsabilidade, não tinha como negociar. E eu falava, não, eu vou deixar ele em stand-by, vou deixar ele mais um pouquinho. Doía, porque eu queria muito, mas ele não fazia sentido para mim. Por quê? Porque as coisas que eram mais importantes para mim iam ficar para trás. E isso não fazia sentido. Então, eu acho que nesse processo de aceitar, faz muito sentido a gente olhar e entender que aceitar a gente é aceitar o nosso momento também, né, Tati? Sim, com certeza. Porque senão é aquilo, né, Lane? Você vai dar um passo maior que a perna. E é aquilo também que a gente fala muito. O que que adianta, né? Que Jesus, né? Jesus conta na parábola, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que que é a alma ali? Vamos trazer aqui para isso que você falou agora. É aquilo que é aquilo que está no íntimo, é aquilo que, né, são os valores, os pilares mesmo, aquilo que traz sustentação para a sua vida. E aí, o que que adianta você, de repente, conquistar? Gente, sou super a favor. Vai, mulher, vai trabalhar fora, vai conquistar sua carreira, mas tenha certeza de quais são os seus valores, né? Porque senão, se família é um valor muito importante, mas você quer falar assim, família é um valor muito importante. Eu quero dar uma condição financeira, uma casa melhor, um carro melhor para minha família, para os meus filhos e tal. Só que se eu trabalho focado nisso somente, o que que vai acontecer? Eu conquisto a casa para os meus filhos, eu conquisto uma boa escola para os filhos, mas quando eu conquisto tudo aqui, eu perdi a família, né? Quantas pessoas que têm um sonho de crescer profissionalmente, né? Às vezes o marido tal cresce, aí vai lá e cresce e é promovido, isso e aquilo. Quando chega lá na frente, tá sem a esposa, tá sem os filhos, né? E aí a pessoa tá infeliz, que é o que você falou, o bonequinho aí, né? Ele até conseguiu o que ele queria, mas estava infeliz. Por quê? Porque ele negligenciou aquilo que para ele era, como você falou aí, na verdade seria inegociável. Ele negociou o inegociável. Então a gente tem, e aí volta a falar, quando que a gente vai saber de tudo isso? O que é negociável e o que não é negociável? O que eu posso abrir mão, o que eu não posso? O que eu desejo abrir mão e o que eu não desejo? Quando eu tiver autoconhecimento e conhecimento daquilo que Deus tem para mim. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, né? Não Não tem tem. como negociar, é verdade. E ontem eu falava com uma querida também numa live, a gente falava sobre isso. E não tem como, todo mundo chega um momento da vida que vai se encontrar com aquele vazio, e é o vazio de se conhecer. O vazio de conhecer a sua origem, a sua essência, a verdade, né? A verdade verdadeira sobre você, sobre aquele que te criou. E não adianta, eu já ouvi pessoas já no nível assim de
ter muitas coisas, estarem num nível de profissional muito elevado, mas que elas estavam com esse vazio dentro delas, porque de verdade elas não sabiam quem eram. Então eu acho que quando você começa do passinho, né? E nunca é tarde para começar, né, Tati? É, igual a gente está falando aqui de hoje de aceitação, e não tem como separar a aceitação do autoconhecimento, né? Não tem como. Nós precisamos valorizar esse investimento em nós, né? Independente do seu tempo lendo a palavra, do seu tempo passando por um processo de coach, do seu tempo, não importa, mas você investindo em você, porque aí sim as coisas vão ser mais duradouras no sentido de que realmente eu vou ter certeza, eu tô indo pelo caminho, eu tô curtindo, porque muitas pessoas passam por caminhos e não curte, né? Não curte aquele caminho. Vai lá meio vou fazendo, mas não tá curtindo. E eu acho que o mais gostoso de tudo é a gente estar curtindo aquele caminhada. Não, realmente, olha só como eu tô ficando diferente, olha como eu tô amadurecendo, olha isso, olha aquilo. Nossa, como eu mudei, gente, olha isso. Que coisa boa, né? Você conseguir ver nessa caminhada. Oi, Lê, deixa eu dar um exemplo disso aí para você. Você está falando, quando eu fiz a minha primeira viagem de avião, eu e o Edmar fomos para Porto Seguro. Isso faz, não tinha nem o hábito, então tem acho que uns 15 anos, eu acho. Acredito, uns 12, 13 anos. E assim, a outra Tati, né? Eu sei, eu sou segura, eu dou conta, eu tal, mas não era uma coisa arrogante, assim, visível, entende? Mas eu aprendi tanto a controlar, não vivenciar a emoção, que a minha primeira viagem de avião, eu não senti nada. Nada, sabe o que é nada? E depois de um tempo que eu estava já entrando por esse caminho, assim, mais, vamos dizer assim, de uma forma mais, né, mais profunda, na terceira vez que eu fiz uma viagem de avião, eu senti a emoção do avião. Então, eu senti quando o avião saiu do chão, aquele impacto, gelo na barriga. Por quê? Porque eu era uma pessoa que não me permitia sentir mesmo nada. Sensação para mim. Por quê? Porque emoção para mim, seja do que fosse, trazia, para mim, representava instabilidade, insegurança. Então, eu sempre me mantive firme, né? A minha família me proporcionou isso. E isso teve o seu lado bom, porque hoje, né, recentemente, nós passamos muita dificuldade com o meu menino mais velho, um pouco, você sabe, né? Preciso uma hora te contar a virada de página que Deus, né, está fazendo, para a glória de Deus, é um testemunho muito bonito. Mas, assim, eu acredito que se não fosse aquele tempo de preparo, eu talvez teria passado essa época agora, esses 2 últimos anos da nossa vida, de uma forma muito mais confusa, muito mais complexa, muito mais para baixo. Mas é o quê? Momento de você se permitir passar pelas emoções, né? Então, assim, a primeira vez eu não me permiti, porque eu tinha que estar segura, eu não posso demonstrar insegurança para nada. Então, mas sabe, não era consciente. Vou sentar aqui no avião e não vou sentir medo, não vou sentir gelo na barriga, não vou sentir nada. Vou ficar aqui plena. Não, simplesmente eu sentava lá e estava no automático, não senti nada. Sim. Pronto. Agora não. A terceira foi uma delícia. Porque aí eu senti, é o que você falou, eu estava vivendo a vida, eu estava começando a viver realmente a vida de uma forma mais leve. E aí é gostoso você sentir o gelo da barriga. Não, eu tô dizendo, aí eu senti até a dor no ouvido por causa da pressão, né? Na hora que eu vi depois no pouso. Uma dor assim, insuportável, horrível. Mas eu tava lá, sentindo tudo. Opa, tô sentindo tudo. Então isso é importante, se permitir. E olha só, né, gente? Parece uma coisa tão, né, assim... Bom, olha só que diferença, né? De um momento para o outro, né? De você se permitir, de você se entregar. É viver realmente uma vida abundante. Ouça, eu desejo tudo isso também, Tati. Não quero menos, nada menos do que isso, todo esse processo. E eu quero muito mais, eu quero também. Nossa, que maravilha. Alguém falou aqui que é muito. Já conquistou muitas coisas e é muito grato. Quer conquistar mais muitas coisas, mas já é muito grato pelo que tem. E isso é muito importante também, né, Tati? Não importa o quanto a gente tenha, o importante é a grande gratidão que a gente tem
pelas coisas que a gente tem, né? E isso é muito importante. Tati, a gente pode Não, pode falar. falar. Não, eu só ia falar só mais isso, da gratidão, da questão da gratidão. As pessoas, às vezes, têm medo de conquistar ou estão numa zona de conforto e não querem fazer nada para conquistar, seja saúde emocional, espiritual, física, dinheiro, seja o que for. Elas não querem, né, muitas vezes, sair da zona de conforto, fazer algo. E aí as pessoas condenam essa coisa quando a gente fala de vida abundante, fala assim, isso é ser ingrato, você tem que estar satisfeito, grato com o que você tem. Sim, né? Nós podemos, só que a gratidão ela traz, ela naturalmente ela atrai mais. Por quê? Porque é tão gostoso quando você faz algo e a pessoa demonstra gratidão, né? Então Deus tem prazer nisso também. Quando ele vê o nosso coração grato, ele fala, puxa, isso aí vale a pena investir mais. Então Deus dá mais oportunidade para que a gente conquiste. Então, ser grato não é você. Você pode ser grato pelo que você já tem, mas você também pode querer mais, como a Liliane, eu vi mesmo o comentário, colocou aí. Muito, muito, muito importante isso. Muito importante. A gente começa a conversar aqui, a gente não quer parar mais, né, Tati? Vai embora, né? Tati, você queria colocar mais alguma coisa que você acha importante de tudo que você pensou para esse tema de hoje? Eu acredito que a gente já falou muito, né? Acho que ficou assim, bem, vamos dizer assim, tá bem embasado, né? Mas o mais importante, eu queria repetir novamente aquele versículo que eu falei no comecinho de 1 Tessalonicenses, que fala, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, trazendo essa coisa da aceitação, vamos, sabe, vamos buscar mesmo, vamos buscar aquilo que Deus tem para nós e aceitar aquilo que Deus tem e assumir essa identidade, né? Assumir, aceitar, ele deu para nós, né, o privilégio de sermos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Então, quem Deus é? Quando eu conheço Deus, eu acabo me conhecendo também, né? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus, eu tenho que olhar e falar, poxa, Deus estaria vivendo aqui na Terra, ou seja, no céu, da forma como eu estou vivendo, tendo esse padrão de comportamento, tendo esse padrão de emoções, tendo esse padrão financeiro. Não estou dizendo de ter riqueza, entende, Elaine? Não estou dizendo de ter valor monetário, estou dizendo de padrão. Às vezes eu posso comer arroz, feijão, tomate e batata frita. E esse ser um padrão abundante para mim. Mas se eu posso ter mais, como Deus é infinito, e eu posso crescer e querer mais e conquistar mais, por que não? Deus não faria isso? Né? Deus não faria? Jesus não gostaria de ter mais? E é tão bonito quando a gente vê Jesus multiplicar os pães e os peixinhos, né, para a multidão. O que ele fez? Deu graça. Então, ele não focou assim, puxa, eu pedi para vocês alimentarem, né? Porque ele fala para os discípulos, vai alimentar esse povo. Ele fala, Jesus, não tem nada aqui, não tem para onde mandar esse povo. E o que a gente tem aqui são 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus não pega aquilo e foca assim, poxa, gente, eu falei para vocês irem, vocês já não fizeram nada. Me traz 5 pães e 2 peixinhos para esse tanto de gente que estão pensando que não. Ele dá graça. Olha que bonito, gente, essa questão do querer ter mais não é ser ingrato. Ó. Ele dá graças pelo que ele tem. Pai, graças te dou. Ó, ele dá graças porque ele já tinha em mãos e então ele traz mais. Ele multiplica aquilo que estava ali. Ele não para naquilo ali. Ele não dá só para 5 pessoas, 7 pessoas, um pão para cada um e um peixe. Não, ele dá graças, mas ele quer mais. Ele traz mais. Então, que a gente possa ter, sabe, essa coisa de olhar para a gente, olhar para Deus e pensar o que mais? O que mais está faltando eu descobrir daquilo que realmente Deus planejou para mim e viver isso intensamente, todos os dias. Na alegria ou na tristeza, igual que eu falei, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na abundância e na escassez. Viver a identidade de Deus para nós. E que lindo, Tati. E que lindo. E é tão bonito que sobrou, né, Tati? Se tivesse mais pessoas ali, tinha mais, né? E é isso que... Tem que guardar tudo bonitinho.
E olha só que lindo. Isso é abundância, né, Tati? Exatamente. Isso é abundância. E assim, não é errado. Não é errado. Né? Então, eu dou graças por essa conversa de hoje. Eu dou graças, muitas graças a Deus por essa conversa, para que tenha muito mais vezes, assim, que coisa maravilhosa. Né? Então, isso é muito simples de fazer, né? É uma prática que todos os dias, no seu pãozinho da manhã, ou abrir os olhinhos, né? Enxergou o dia, dá graças, É, porque faz diferença, né, Tati? Faz muita to- diferença. total. Nossa, fiquei emocionada com esse final aqui. Foi muito lindo, foi muito lindo. Fiquei muito emocionada mesmo. Gente, que maravilha! Gratidão imensa a todos que estiveram aqui com a gente, né? Eu sei que a Tati aí tem os pequenos dela aí para também tá junto. Gratidão imensa. O marido já tá aqui querendo, olha, não vai ter janta lá em casa hoje? Coisa boa, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, gratidão mais uma vez. Tati, um abraço, um beijo no seu coração, um abraço em toda a família, né? Seu esposo, pastor Edmar, uma bênção também, os filhos, uma bênção, tudo uma bênção. Nossa, Amém. abençoadíssimas. Gratidão imensa. Obrigada, né, por esse bate-papo maravilhoso de hoje. Com certeza, as pessoas que vão assistir depois vão também receber muito, né? Que foi muito bom. Maravilha, Eu que Tati. agradeço, viu? De coração, assim, a confiança, o carinho sempre. Você sabe que eu tenho um carinho especial com você, né? Com a sua família. Então, Deus abençoe muitas bênçãos